Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e hoje nós conversamos com convidados inteligentes. O nosso programa é transmitido nas plataformas do YouTube, Rumble, Vimeo e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é um fornecedor, um fabricante, um lojista do segmento casa, você pode e deve anunciar aqui. Aqui os anunciantes ganham relevância nas suas marcas, seus produtos, e vão atingir os nossos seguidores em todo o Brasil. E se você estiver aqui em Curitiba, você pode assistir aqui no nosso estúdio. Nós temos aqui um mini auditório, que é o lugar em que você pode fazer uma conexão com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com a arquiteta Priscila Rispoli, com a designer de interiores Cíntia Erzik e com a arquiteta Ediane Tramujas. Bem-vindas, meninas! Nós havíamos combinado que a gente ia falar sobre a casa pós-pandemia, ok? Vocês concordaram? Sim. Agora se garantam. Um ótimo tema. Eu vou fazer assim uma introduçãozinha rápida e depois a gente vai conversando, vamos, enfim, conectando as conversas ou nos contrapondo, isso faz parte. Eu acho que durante a pandemia nós adquirimos novos hábitos. Por exemplo, durante a pandemia nós deixávamos os nossos calçados na porta. A gente não entrava com eles. Eu fui visitar minha irmã, que mora num prédio que tem 4 apartamentos por andar, e quando eu desci do elevador eu vi aquela quantidade de sapatos, tudo descalço, tudo ali lá de fora. Mas a gente continuava entrando com as nossas roupas, nossos casacos, capas de chuva, jaqueta, a gente continua, vai lá para o interior. Baseado nisso, a gente agora tira o sapato, o calçado sem perceber, não é mesmo? Eu já nem percebo mais quando eu vejo já estou descalço de meio dentro de casa. Vocês acham que a casa, eu vou começar com a Priscila, você acha que a casa vai ganhar novos espaços? Tipo, vai voltar aquele vestíbulo, aquele hall de entrada, só que agora com aquelas, enfim, com locais de armazenagem, onde você vai deixar tudo isso e aí vai entrar em casa com pouca roupa? É uma pergunta. Você acha que isso vai acontecer? A pandemia vai afetar os layouts das casas? Eu acho que a gente tem duas situações, né? Temos as casas existentes, que elas vão se transformar, e temos os novos projetos que sim, eles vão ser pensados com essa experiência que a gente teve da pandemia. É quase que o famoso apanhar para aprender. Então, assim, cada vez que tem uma diversidade, a gente acaba ganhando no depois. E na arquitetura é a mesma coisa. Então, sim, os cômodos vão ter outros significados, outras necessidades. E a transformação das casas, que foi o que a gente sentiu, porque em plena pandemia, a gente só conseguia transformar. E isso é o que é mais comum hoje em dia, a gente ter que se adaptar. Então, nesse quesito, o lavabo, que antes era um ambiente todo refinado para a visita fazer xixi, sim. Agora o lavabo ele se transformou neste vestíbulo, aonde a pessoa chega, tem a higienização, deixa seu sapato. É uma transformação muito grande de uma coisa que era quase que ociosa e digamos assim, mais luxuosa, quase muito pouco usada, por uma coisa totalmente funcional e necessária, né? Então, sim, muitas transformações e muitas ideias novas. Está me trazendo uma coisa que eu não tinha nunca imaginado. Transformar o lavabo, é bem verdade que nem todas as casas têm lavabo, né? E as que não têm acabam trazendo para o mobiliário essa função, né? Onde a gente tem daí que introduzir naquela casa, naquele espaço, um vestíbulo, uma sapateira, um cantinho, chapeleira, que hoje tem um novo design bem moderno, que se adapta muito bem ao contexto casa, assim, e que isso eu acho que não cai de moda, sabe? Isso é uma tendência que fica. Eu acredito que sim, bem forte. Com certeza mudou. Concordo. E vai continuar mudando. É uma necessidade agora que a gente viu que precisa mesmo. E ter ambientes adequados para fazer essa transformação, né? Mas é interessante que a gente já sabia disso, né? De certa forma, mas não estava claro. Isso não usava, não era da nossa cultura, né? Algumas pessoas já tinham essa cultura, algumas pessoas, mas em casa não. E o povo tem memória fraca, né? Então, assim, durante a pandemia é um exagero, um over, assim, excesso.
E daí quando alguém diz, não, passou, daí a pessoa esquece. Então hoje, assim, nem todo mundo está levando essa lição, que eu acho que é para ser levada. Agora, os ambientes também te proporcionam isso. Se você chega numa casa onde você se depara com um lugar onde você vai poder chegar, lavar sua mão na parte social, entendeu? Porque quem é de casa entra pela lavanderia, joga sapato na lavanderia, lava a mão no tanque e tá em casa. Mas o pós-pandemia é a área social que vai ser utilizada. A visita não vai entrar pela lavanderia que nem você. Então, sim, isso é uma coisa, e a casa, ela convida, ela dá a função, entendeu? Muitas vezes você chega no... Se você vai num buffet e tem a lavandinha para você lavar a mão, você lava, né? Então, assim, aquilo te convida. E a casa, ela tem que te convidar a certas coisas e outras elas têm que te proporcionar. Exatamente. Então, assim, muitos ambientes vão ter transformações. Mas você falou uma palavra aqui que eu acho que foi importante. Você falou a palavra over, né? Nessa época todo mundo se preocupou demais. Mas tem um fato que eu estava pensando aqui e que eu escutei, que você foi obrigatoriamente ou necessariamente convidado, né, para não ser imposto, a trabalhar em casa. E se você tem um casal que trabalha, você tem a mulher que trabalha, o marido que trabalha, criou um certo desconforto trabalhar em casa, né? Você tinha do lado da ponta da mesa a mulher, na outra ponta você tinha o homem trabalhando. As crianças, e as cachorros. Eu nem ia falar, mas já está meio subentendido. Daí para mais, né? Então, vocês acham que esse novo personagem, esse home office, vocês vão mantê-lo? Vão encontrar um lugar especial para ele? O que vocês pensam em fazer? Porque as pessoas vão continuar trabalhando em casa, pelo menos, não integralmente, mas pelo menos um período. Vocês acham que isso Como a gente estava falando, pelo menos de forma híbrida, existe, né, esse trabalho em casa, vai para o trabalho, fica em casa. É mais uma alteração no layout, com certeza. As pessoas se preocupam mais com isso, na questão de criar ambientes adequados para você realizar o teu trabalho, não que seja ali na sala de jantar, mas mobiliário adequado, ergonomia adequada para você desenvolver o teu trabalho. No quarto das crianças também, ter a mesinha deles lá, o lápis de cor, tudo ajeitado para eles também conseguirem estudar nos seus próprios quartos para não atrapalhar essa convivência dentro da casa. Então, com certeza é mais uma alteração no layout. Eu conheço, que fica, né? Eu conheço algumas coisas que já tinham o escritório, já existia essa peça em casa, esse ambiente em casa, né? Mas que era pouquíssimo usado. Né? Sim. Tá, então às vezes uma dependência de empregada que se transformou no home office, porque antigamente tinha, agora ninguém dorme mais no trabalho, mas vem para o home office. Então são as transformações que a gente acaba fazendo nas reformas. É muito engraçado, né? Porque para muitas profissões, trabalhar em casa era totalmente improvável. E para outras não, era até mais comum, por isso que as pessoas até tinham seu cantinho de trabalho em casa, construíam esse espaço, né, ali com mobiliário, enfim, um ambiente próprio. Mas muitas profissões não, então não havia essa necessidade. Hoje, para muitas profissões, há essa necessidade. Em algum momento você vai trabalhar em casa. Então você poder ter uma situação onde você vai ligar uma câmera e fazer uma reunião, e o som tá bom, a luz tá adequada, né? O ambiente todo. Eu nem tinha pensado nisso, mas você de fato está falando um fato que é verdadeiro. Porque geralmente você precisa dessa comunicação virtual. Essa comunicação virtual eu acho que a gente não sai disso não. Isso veio para ficar e para aumentar ainda, né? Essa comunicação virtual. Eu vi umas publicações de fora que alguns fabricantes estavam criando assim cápsulas para colocar dentro de casa, sabe? Como se fosse um lugar bastante restrito. Acústico. Quase uma prisão. Nossa. A gente tem que torcer que a gente esteja realmente num pós-pandemia e que a gente só fique no pós, porque daí é literalmente um momento híbrido. Porque durante a pandemia é complicado, porque você tem um espaço limitado, independente se tua casa é gigante ou se você mora num apartamento pequeno, é um confinamento, onde você tem que ter a convivência com as pessoas, você tem que manter um local que vai ser saudável, para não acontecer de cada um ficar trancado no seu quarto 24 horas por dia, sem conviver com a família. Todo mundo fala assim, passou a pandemia junto e nem se viu, fala por WhatsApp, porque está cada um no seu quarto. E o pós-pandemia significa que a gente vai ter
coisa híbrida, porque o mundo mudou, a gente também vai mudar, mas o conceito de casa também tem que estar sempre pensando no bem-estar das pessoas, nesse quesito de convivência, quesito de você ter sempre uma casa saudável, que é essa assim que eu prezo. A casa, as pessoas começaram a enxergar que a casa tem vida. Quando você está em casa, você começa, acho que praticamente conversar com a casa, porque a casa, ela te traz ou coisa boa, ou sim, ela pode te trazer coisa ruim. Nós já vamos falar sobre conversar com a casa. Conversar com a casa, com as coisas, tudo. Isso. Bom, mas aí você também traz eu trago que eu coloquei assim o seguinte, então nós falamos do controle do trabalho remoto, que vocês vão ter que encontrar um canto pro escritório, né? Pro home office, assim. E eu queria falar o seguinte também, que você acha que essa parte as áreas externas, você vai conseguir trazer para dentro de casa? Você deve. Você não vai conseguir, você deve, né? Que seja, né? Essa parte da natureza, ela transforma a vida, assim. Se você pensar assim, a natureza dentro de casa, nem que você comece com um vasinho, com aquele vaso que, gente, a planta vai filtrar teu ar, ela é muito importante, assim. E a natureza, ela é nosso padrão. Então, se você traz a natureza, você automaticamente também vai estar trazendo um bem-estar. Não tem como a natureza te agredir, entendeu? Como é que nós vamos colocar a natureza da Priscila numa casa, num apartamento pequeno? Eu vejo assim que a pandemia, ela potencializou a nossa necessidade de estar em contato com a natureza. Porque o ser humano tem isso naturalmente, é intuitivo. A gente busca isso, a gente vai pra praia, pro campo, isso de vez em quando, tô precisando relaxar. A gente vai pra onde pra relaxar? Botar o pé No meio da cidade, do centro urbano? Não, a gente vai relaxar em lugares assim. Então, dentro de um apartamento, de um lugar menor, onde você não vai ter a possibilidade de uma varanda, né, enorme, com plantas e tal, é trazer esse biofílico para dentro de casa, de diversas formas. O design faz isso através de plantas, através do mobiliário, através de cores, através de N situações que traz a natureza nesse contexto, biofilia, natureza, formatos, para dentro de casa. E isso muda a emoção das pessoas dentro dos ambientes. Já foi comprovado, né, quando eu até estudei neuroarquitetura para poder entender melhor a Priscila na saúde e a saúde da casa, né, que você fala. E a gente vê isso como é importante e como altera a nossa emoção. E hoje tem algumas soluções fantásticas, né? Você levar uma porta para dentro de casa, mesmo que seja um apartamento pequeno, né? Sim. Dá para usar lavanderia, área de serviço, né? E você vai fazendo essas composições. A palavra que está muito em alta agora no mercado é wellness build, né? Que é o quê? O bem-estar extremo dentro da tua casa. Saúde e bem-estar, tudo junto, né? A sustentabilidade, o bem-estar, a saúde. Então, as construtoras já estão com o pensamento de fazer as sacadas com os verdes. A gente tem visto muitos projetos novos com muito jardim na sacada, a localização, a questão do ar puro, a questão de usar elementos na construção que não sejam tóxicos para a saúde. Então, é a palavra da vez agora e está se pensando muito nessa questão do mercado de ter uma arquitetura sustentável e saudável fisicamente e mentalmente. Então, eu estava ouvindo a Andressa falando da construtora G7. Posso falar isso? Pode falar o que você quiser. Eu posso falar, então eu fui numa palestra dela, eu achei muito interessante, ela é médica, né, e ela está dentro da construtora, ajudando a desenvolver os projetos, né, nesse sentido, né. E eu achei muito interessante, por exemplo, nas áreas comuns, você pensar numa área gourmet, e não só na área gourmet para você ter lá os seus convidados, mas assim, uma horta próxima, que você pode pegar o teu alimento e já preparar ali para os seus convidados. Essa convivência com as pessoas é saudável, entendeu? Então, assim, você pensar não só no bem-estar físico, mas na saúde mental e psíquica das pessoas como um todo, assim.
eu quero voltar um pouquinho mais para dentro de casa. Tá? Quando eu era jovem, criança, a minha casa, o meu apartamento dos meus pais era todo fragmentado, né? Então tinha o hall da entrada, que não existe mais, aí tinha copo, todos eles eram, digamos assim, não digo confinados, mas eles tinham o seu espaço próprio, né? Você acha que agora... E depois os americanos abriram a casa. Sim, agora né? tá tudo Os integrado. franceses abriram as casas de apartamento, e que é o que nós estamos vivendo hoje, né? Vocês fechariam hoje os ambientes, alguma coisa ou não? Vocês manteriam ele aberto? A cozinha dialogando com o living dialogando com o escritório dialogando com acesso aos quartos. É tudo uma questão de proposta e também de necessidade do cliente, o perfil do cliente. Tem gente que precisa ter separado, tem uma rotina, alguma coisa. Então, quando você tem um projeto que você vai fazer, ele é totalmente personalizado. Então, é uma oportunidade que você tem de estar fazendo aquilo para aquela pessoa que vai causar um bem-estar a ela. Outra tendência, eu acho que vem dos edifícios serem personalizáveis. Porque, assim, a casa é sua. É impossível que existam, sei lá, 20 andares, 20 pessoas que tenham a mesma necessidade. Então, o quesito de ser personalizável já é uma coisa que também vai trazer bem-estar. E a gente muitas vezes trabalha com reforma, porque eles propõem uma coisa aberta, querem fechado, propõem fechado, querem abrir. Então, a personalização é uma coisa que faz parte do bem-estar do morador, né? Vocês acham que não daria ainda para mensurar o que o cliente de vocês quer? Algo aberto, fechado, ele já sabe? Existem tendências, Eu acho a tendência é aberto. Mas eu gosto muito da possibilidade de você criar painéis que você pode, por exemplo, a cozinha. A cozinha é uma coisa que, né, tem fritura, tem umas coisas que você de repente não quer que fique lá a louça. Então, assim, o mobiliário ele ajuda muito nesse sentido de você criar ambientes que você pode integrar totalmente, as portas grandes de correr, os biombo, e a hora que você quer separar, você consegue separar. Então, mas atualmente as coisas são mais integradas, porque o que acontece? O mundo de hoje, ele está em espaços menores, então o integrado é muito melhor, e não existe mais aquilo das pessoas não estarem na cozinha, na lavanderia, não estarem juntos, entendeu? Ou a pessoa está trabalhando, quando chega em casa, você tem que estar convivendo. Então, além dos espaços serem menores e demandarem essa integração, a vida das pessoas hoje é diferente da de antigamente, onde era tudo com, né? As casas antigamente tinham 2 quartos de empregado. Hoje não tem mais nem lavabo na sala, né? Então, assim, tirando cada vez mais. O dia a dia, né, das pessoas que também vão transformando a arquitetura. Assim como a arquitetura também transforma as pessoas. Hoje em dia você não quer ficar mais isolada na cozinha, sozinha. Você tá em volta, teu marido tá ali tomando vinho, ou teus filhos tá ali. Você quer estar com essa convivência. Isso não vai ser mudado, isso vai permanecer. Eu acho que pós-pandemia... Pelo menos a maioria dos clientes de vocês vai fazer essa escolha. Sim. A gente está buscando mais essa convivência, essa qualidade. E é isso que a Priscila falou, através da reforma, quando possível, a gente vai criando situações através do mobiliário, design de marcenaria, painéis, retratos, portas e tal. Então a pessoa ainda tem também essa opção de... Temos recursos hoje para você fazer a integração ou a desintegração, né? Exatamente. Você une ou você separa rapidamente. Isso hoje. É muito legal, né? Sim, a gente precisa de ambientes multifuncionais, porque os apartamentos são pequenos, então o teu escritório tem que se transformar na sua sala de jantar. A casa dialoga, como você falou aqui, né? Todo mundo quer versatilidade, praticidade, a vida precisa ser prática, né? E a gente ficar, às vezes, preso a uma função, não pode quebrar essa parede. Muita gente muda até de imóvel por isso. Eu quero poder fazer integrado minha cozinha com a sala. Se você não pode... Antes de eu entrar na tecnologia, eu quero fazer uma pergunta para vocês, se vocês já perceberam isso. Existe hoje uma tendência do cliente, dessas pessoas com quase assim, de sair um pouco da cidade grande e ir para um condomínio fechado, ir morar numa chácara, ir morar no interior? Vocês percebem isso?
Fortíssimo. Eu Mesmo? percebi que as pessoas na pandemia... O que vocês estão falando para mim é uma surpresa. É. Eu não sabia disso, vocês estão confirmando. Muito. aqui. Muito. O que aconteceu na pandemia? A pessoa, ela sonhou sempre, todo mundo sonhou um passo para frente. Então, quem não tinha varanda, sonhou com a varanda. Exato. Quem tinha varanda, sonhou com o terraço. Sim. Quem tem o terraço, sonhou com a cobertura. Quem tem a cobertura, sonhou com a casa. Quem tem a casa, sonhou com o campo. Adorei entendeu? isso. Todo mundo foi É um passo à isso aí. frente. Um passo à frente. Ah, Então, e isso é todo mundo em busca do quê? Da Bem-estar. natureza, do ar, né? Aham. Porque assim, as casas, após pandemia, o que ela provou para todo mundo? Que a casa tem que ser saudável. Uhum. Uma casa saudável, ela é a casa que vai proporcionar a saúde para o indivíduo. Uhum. Uma coisa sustentável, a sustentabilidade, ela é a saúde do planeta, certo? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está pensando no planeta, em deixar o planeta inteiro para futuras gerações. Quando a gente fala de uma casa saudável, a gente está pensando no indivíduo. E, obviamente, esse indivíduo tem que viver num planeta saudável, ou seja, a sustentabilidade, ela é pré-requisito, é uma coisa assim... indispensável, né? Então, quando a gente fala, vamos cuidar do planeta, Não dá mas pra vamos... desassociar, mas Não tem como, de forma mas nenhuma. a gente tem que cuidar da pessoa. Então, para ela ter esse bem-estar, ela precisa ter muita ventilação. Se você for pensar em natural, pandemia, Iluminação natural. a circulação de ar, ela é muito mais eficiente do que um ambiente fechado com ozônio, com tratamento disso, daquilo. Se você simplesmente renova seu ar, você não precisa muitas coisas. Então, a casa vai ter que proporcionar uma boa ventilação, uma boa insolação. O sol, por que todo mundo bota coisa no sol? Porque ele mata... Põe no sol. Põe no sol. Ele é asséptico. Então, você sol. tem que... Então, você ter essa qualidade de vida através da sua casa. Então, os projetos, realmente, eles voltam a pensar nesse quesito da saúde, né? Então, assim, falou assim, você não usar materiais tóxicos. Eu falo assim, todo mundo vai lá, coloca um piso de madeira lindo, maravilhoso, e passa um verniz que tem uma caveirinha atrás, entendeu? Então, aquela coisa que vai te causar a madeira que é maravilhosa, de repente você vai estar convivendo com um material tóxico, né? E também tem as coisas que falo do over, né? A pessoa, não, vou passar uma tinta que é antibactéria. Nem tem a bactéria. Quem vai estar tomando aquele antibiótico é você que vai estar ali dormindo do lado daquela parede. Então tem coisas que tem que ser muito bem pensadas para casa retornar saúde. Esse tema que a Priscila está falando, eu ia entrar, mas ela já tá descrevendo. Já se adiantou. Então eu quero estender um pouco. É um fato, né? Sim. Sim. Eu acho que passa o morador passa a ter essa preocupação, inclusive do produto que ele está comprando, que ele está adquirindo, e de como ele vai se desfazer depois. Não é verdade? Você vai ter um descarte depois, né? As embalagens que chegam com o produto, vão para onde? Qual o destino delas? Eu acho que isso já está na cabeça, sabe, Priscila, dos nossos clientes. Eu vejo que é cultural isso também em algumas capitais do Brasil é gigantesco, né? Em algumas capitais, essa questão lixo que você comentou já está incutida culturalmente. Curitiba é um lugar assim, que a gente percebe essa preocupação de lixo para separar. É tão comum que a pessoa não consegue colocar uma garrafa PET num lixo orgânico. Não É consegue. que tudo que você coloca hoje dentro de uma casa ou residência, ele vem de certa forma, vem com transporte, ele vem com a embalagem, ele vem com pessoas, Isso, não tem como. que vão entrar dentro da casa nova, da casa reformada. Mas E esse material que vai sobrar ali, que vai ser descartado ali, qual o destino dele? Eu acho que tudo isso começa a entrar já na cabeça do nosso Também. consumidor, né? A Esses gente tem que cuidados. educar os nossos... Qual é a procedência dessa madeira, dessa lâmina, como foi processada essa cerâmica, esse revestimento, começa já a fazer parte do... E aí existe uma cadeia, eu vejo assim, por exemplo, como nós profissionais, morando aqui no Brasil, fazendo projetos aqui, onde que a gente busca essa informação? O fornecedor vai trazer, o fabricante vai trazer, vai fora, às vezes buscar isso. Aí a gente vai para as feiras, a gente tem uma mês que vem, né, na Revestir, que é uma feira voltada para revestimentos
residenciais, enfim, da nossa área, arquitetura e interiores. Então a gente vai buscar essa informação e lá a gente já vai esperando que o fabricante traz para a gente essa informação. O fabricante hoje está ligado a isso e já sabe que isso começa a fazer parte dos processos. Aí na cadeia depois, os outros profissionais, os mesmos, vão para uma mostra de visibilidade, né, nacional e internacional, que é uma casa cor. Então aí a gente pega todas aquelas informações e monta um espaço. Aí o público vai até lá. E a gente tem que passar essa informação para o público. E aí as pessoas vão cada vez mais tendo, olha, eu vi lá um produto assim, eu quero isso na minha casa. Eu vi vantagem aqui e ali, isso vai ser bom para mim, para minha saúde, para o meu emocional. Então eu vejo assim, o profissional que monta um ambiente casa-cor, ele está educando as pessoas que estão ali, vieram até o teu espaço para entender o que é. Cultura, né? Totalmente. Pós-pandemia ficou muito mais fácil de você explicar isso para o cliente, já ficou automático, o cliente entende, é uma questão de saúde, é uma questão, é muito mais fácil agora. Durante a pandemia, nós fomos quase que obrigatoriamente a usar muito a tecnologia, né? Para nos comunicar com nossos parentes, amigos, com os clientes, para comunicar com os fornecedores. Isso é uma coisa que se acentuou muito. Vocês acham que isso vai continuar dentro da casa? Essa tecnologia toda, ela vai continuar evoluindo? Eu vou contar uma história para vocês antes, tá bom? Eu outro dia entrei num carro de um amigo meu, uma SUV, Porsche, ok? E sentei no lado do passageiro, óbvio. E quando eu sentei, eu vi que o banco se mexeu, fez alguns trabalhos. Eu pensei, pô, mas o que é isso? Eu disse assim, não, o banco está lendo o teu corpo, o teu peso, para ele encontrar a melhor forma de te oferecer conforto. Vamos falar assim. E ainda esquentou o traseiro. Com certeza, sim. Com certeza. Ah, tem mais isso. Ele também esquenta. Maravilha, não vou sair nunca mais. Então agora eu vou te fazer, vou criar uma situação onde você está inserida, ok? Vamos supor que você está no teu escritório, às 5 da tarde, atendendo o cliente, e de repente você recebe uma mensagem da tua geladeira, do teu refrigerador, dizendo para você que aquele danoninho que você ama acabou. Das tuas filhas. Você vai acontecer isso. Você vai receber uma mensagem dizendo que aquelas compras que você havia feito há uma semana atrás você estabeleceu um limite para ela, né? Então a geladeira está te avisando. Isso vai acontecer. Opa. Pode acontecer? Isso vai acontecer e você vai entrar num aplicativo, vai comprar o danoninho, o danoninho vai chegar na tua casa, vai chegar junto com você. Então eu vou trazer então a história do carro, né? Do assento do carro, para os nossos sofás em casa. Exatamente. Eu já não sei se isso existe, talvez. Existe. Sabe? Eu vou assistir para ver um filme, esses streams da TV, e o meu sofá vai estar exatamente da forma como que eu gosto. É isso? Sim. E se adaptou ao meu... Eu acredito. Som, vídeo, automação. Você controla a casa toda agora pelo celular. Se eu quiser acender uma luz na minha casa, eu aciono meu celular e acendo. E a gente acaba dependendo dessas coisas quando você às vezes você não tem o costume de usar, mas quando você começa a usar, é difícil você ficar sem, você não volta atrás. A tecnologia, ela é uma coisa muito rápida, mas muito mesmo. Infelizmente é mais rápida que a medicina, né? Então, infelizmente assim, é mais rápida que a nossa cabeça, né? Porque a gente já tem que começar a se adaptar. Quando você aprende uma coisa, já mudou. Exatamente. Se adaptar, aprender. Então, a tecnologia, as pessoas vão se adaptando e não tem volta. Não tem volta. É igual o aparelho. Tem aparelhos que não funcionam mais. E a nossa vida, em questão das casas automatizadas, é claro que vai do cliente, tem cliente que não quer, mas tem coisas, lâmpada, a gente não existe mais a outra lâmpada, é só LED, e antes era assim, né? Então assim, quer colocar as opções vão, quer colocar o LED. As opções vão sumindo do mercado, coisas que são tendências depois viram básico. Então assim, falando em tecnologia, é o famoso só vai. Só vai. E a gente vai tendo contato, como você teve contato com essa experiência no Porsche, e aí você fala, pô, isso é bom, isso é legal. Exatamente. Eu nem sabia que eu queria, agora eu quero. Você cria uma necessidade, que às vezes você nem sabe. A tecnologia faz isso. O que eu acho é o seguinte, que eu tenho pensado,
Sabe aquelas plaquinhas assim que são ridículas, que você vê em tudo que é lugar, que diz assim, tem até o emoji assim, diz assim, sorria, você está sendo filmado. Assim, sorria, você está sendo escaneado. Não é verdade? Porque agora os objetos vão Isso começar... já acontece. Os objetos vão começar a nos ler. Sim. Já fazem isso, Já né? fazem isso. Se não me engano, nos metrôs, não sei se estou falando bobagem, tá? Nos metrôs na China, né? Já existe isso de fazer a leitura, você sabe quem é aquela pessoa. Eu acredito assim que passaporte, essas coisas, já vai ter tudo biometria, né? E a própria casa, né? Quando você chegar, ela vai ler você. Porque, olha, cá pra nós, gente, eu devo ter no meu carro, eu devo ter 3, 4 chaveiros, gente. Não faz sentido mais isso. A gente só já usa E a quantidade de tomada. E a quantidade de tomada. Quando que esse negócio vai mudar, gente? A gente tem wireless já tá mudando, já tá evoluindo. A iluminação de casa com os sensores resolve, né? Acho que até é um recurso que... Mas hoje a gente enche de tomada ainda. A tecnologia na arquitetura ainda é uma coisa que você vai do básico ao luxo. Então, realmente, a gente vê coisas que não tem opção, coisas que tem opção manual e tem coisas que tem opção elétrica. Então, você vai do básico ao luxo. Mas, então, o universo é muito grande. Muito. Do sofá, da cama, da cozinha, da automação. É por isso que cabe a gente fazer essa leitura de quem é o cliente, o potencial de compra dele e, ao mesmo tempo, educar. Então, a indústria oferecer, criar necessidade. Eu estava pensando aqui, a profissão de vocês, né, vai exigir ainda maior foco na tecnologia, né? Sim. Agora, qual o limite ainda não sabemos, né? Até onde a gente vai deixar essa tecnologia. Se é que há. Nós já falamos sobre o layout, sobre a planta, e agora vamos falar um pouquinho sobre como colocar o mobiliário dentro de casa, como escolher o mobiliário, como escolher aquilo que nós vamos colocar. Vocês costumam, durante a pandemia, a gente sabe que tudo foi muito virtual, muito conversado via Zoom, então vocês também se relacionavam assim com os fornecedores que mandavam imagens, enfim, a gente foi se resolvendo, né, virtualmente. E agora, passada a pandemia, vocês vão continuar levando os seus clientes até as lojas? Como que você acha que fica isso? Eu gosto de acompanhar os clientes nas lojas até para oferecer os produtos, né, os melhores produtos para os clientes. Mas eu acho que pós-pandemia também veio a questão de você resolver muita coisa pelo WhatsApp, né? Eu gosto de ter bastante contato com os fornecedores de forma que eles me ajudam, né, na questão do tempo, me mandando o que tem pelo WhatsApp e eu já consegui inserir no projeto e já enviar para o cliente. Eu consigo resolver muita coisa, então às vezes eu tenho que ir numa loja por algum outro motivo, ou um evento, aí eu já vejo, isso aqui é legal para esse cliente, isso aqui é legal para esse cliente, já tiro foto, já faço um filme, já gravo, já mando, e às vezes o cliente já negocia com a loja sem ir na loja. Isso não acontecia antes da pandemia. Vocês me contaram novidade, eu até comentei contigo, né, que eu estava numa loja e eu vi uma arquiteta fazendo um filme, eu falei, você vai postar nos teus stories? Ele disse, não, vou mandar para um cliente, porque eu estava falando com ele sobre isso ontem, agora eu mando para ele, eu resolvo por aqui. E a pandemia, ela trouxe isso, assim, essa necessidade da gente conseguir resolver a vida, o problema, a questão, compra para o cliente online. E como que a gente faz isso? Porque a gente tem o contato com a loja, porque a gente tem esse acesso, a gente vai apresentar para o cliente as opções, ele entra no site, ele vê o produto, ele negocia com a loja, ele compra, paga e recebe em casa. Isso, sim, aconteceu, potencializou durante a pandemia e alguns casos, alguns projetos para alguns clientes ainda acontece. Às vezes é um projeto em outra cidade, que o cliente, a gente está fazendo sempre esse contato assim. Então isso realmente é outra coisa que veio para ficar. O que você prefere, você, no teu escritório, ir até o cliente, ir até a loja com o cliente? O que eu gosto? Eu gosto de conhecer tudo, tá bem, digamos assim, up to date, que daí você conhecendo os materiais, você tendo essa experiência, quando o teu cliente você está precisando de alguma coisa, você já sabe, você já especifica, e assim, teu cliente tem que confiar em você, mas você tem que ter base para dar essa confiança. Tal coisa é assim, tal coisa é assado, e dentro disso muitas vezes a gente consegue fazer especificações e até vendas sem ter que ir na loja, sem o cliente ter que ir na loja, porque a gente já foi, já viu, já sabe, já conhece. A gente vai às feiras, a gente vai... Agora, tem coisas que eu faço questão de ir com o cliente, porque assim, é coisa que
não dá para comprar às cegas, né? Mobiliário, uma cadeira, um sofá. Sim. Depois chega né? Não é porque é experimentar. bonitinho, você tem coisas que você tem que experimentar. Materiais de acabamento, você tem que ver, tem que gostar. Então, gosto de compartilhar isso com o cliente, mas a gente já faz uma pré-seleção para o cliente já... a gente tem muita opção no mercado, Sim. então a gente tem que estar sempre por dentro de Focando. tudo, para daí na hora já o cliente já está encaminhado para a necessidade. De qualquer forma, a presença física de vocês na loja é imprescindível. A gente Sim, sempre. com os fornecedores Vocês é têm que- imprescindível. Vocês têm que se antecipar ao Sim. cliente. E a experiência é diferente quando a gente está na loja com o cliente olhando tudo. É diferente do que fazer dessa forma, né? Vendo tudo online. Mas, tempo hoje, que é o nosso bem mais precioso, nem sempre o cliente pode. A gente tem que agilizar a coisa de outra forma. Ou a gente. É. Tem cliente que gosta de fazer, acha que você tem que ir em 200 coisas. Então isso é uma coisa até que eu já limito em contrato, porque como eu tô sempre na rua, tô sempre, né, pesquisando, sabendo, então a gente vai em feira, a gente tá participando de palestras sempre. Como eu tenho esse conhecimento, eu não tenho que ficar indo com o cliente indeciso para ver um monte de coisa. É uma outra Então, assim, questão. a gente, né, eu particularmente, eu apresento, especifico, dou opção e ele ainda tem a opção, se ele quiser ver outra coisa, que se não bater com a minha ideia, daí a gente conversa, tipo, olha, ok, mas isso, e você põe o contraponto, né, da opinião dele. Escute, meninas, gostei muito de conversar com vocês. Foi ótimo, tá? Muitíssimo obrigado. Obrigado, Priscila. Que rápido. Obrigada pelo convite, um prazer. Não, a gente sabe. Não, mas se passaram 40 minutos. Olha, Nossa, Inacreditável. o pessoal não sabe, Eu mas já a fui- gente vai ficar mais tempo. é verdade. Eu já fui notificado dos bastidores. Então, muito obrigado. Ok? Mas a gente Bom, vai voltar a obrigada. conversar. Vamos escolher um tema e a gente volta a conversar. E então agradecemos também aos nossos apoiadores, a Renomar de Pisos de Madeira, a EG Consultoria de Arquitetura Bioclimática, agradecemos o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional das BEI, a nossa equipe JPT Studios. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir, comentar e compartilhar. E lembre de nos seguir nas redes sociais. E se sua marca quiser ser apoiadora do nosso programa, por favor, entre em pauloguidalho.com.br, deixe sua mensagem que nós retornamos. E nos vemos na próxima semana.